Olá, amigos! Estamos aqui mais uma segunda-feira e hoje nós vamos conversar de um assunto muito importante, né? Sobre o bullying. Olha que assunto, hein? Você que tem filhos, netos, sobrinhos, amigos, ou você que é um cuidador, você que é um professor, fique ligadinho, porque hoje nós vamos receber orientações maravilhosas aqui com a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Dilma, e com você? Também. Tamo junto mais uma vez. Mais uma vez. Nós percebemos, assim, uma aprovação muito grande do pessoal. O pessoal gostou muito da Vanessa, o jeito como a Vanessa falou. Recebi bastante comentários. Então, nós resolvemos chamar a Vanessa mais uma vez e para tratar de um assunto tão relevante aí para a área educacional, familiar e para a sociedade como um todo. E aí, Vanessa, qual é o assunto de hoje? Como você já comentou, vamos falar um pouco sobre o bullying, né? Esse fenômeno aí que acontece em vários ambientes. Realmente, para você que está nos assistindo, né? Mesmo que o público às vezes é voltado mais para ali adolescente, né? Aquela fase ali daquele desenvolvimento. Se você é pai, se você é mãe, se você tem algum familiar em casa assim, às vezes nessa faixa etária é muito bom que você observe os sinais, né? Do que tem acontecido para a gente poder identificar e diminuir aí até acabar com essa prática, né? Com o bullying. Tá certo. Mas, Vanessa, o bullying, ele é uma coisa agora, surgiu agora, porque assim, quando eu era criança, me chamavam de quatro olhos, de tampinha, e não era na bullying. escola. Então, não tinha esse nome bonito, né? Mas, de certa forma, era, né? Eu creio que sim. Com certeza. Então, assim, realmente sempre existiu, então, né, o bullying. Sempre existiu. Mas a gente pegou esse nome, né, bullying, devido a um incidente que aconteceu, né, ocorreu alguns anos atrás, de um estudante vir a cometer suicídio e deixar alguns recados ali, falando das coisas que ele sofria com os colegas, com as pessoas que estavam ali ao seu redor. E aí a gente, né, foi então denominado esse nome de bullying, né? Que se a gente for traduzir ali do inglês para o português, é aquele valentão, aquela pessoa que pratica ali violência. Eu vejo assim também o bullying como um comportamento, né? Um comportamento inadequado, né? Persistente, né? Violento, né? Quer dizer, é o uso da agressividade, que a agressividade é natural em todos os seres humanos. O ser humano ele tem uma agressividade positiva e negativa, e a agressividade a agressividade positiva é aquilo que faz a gente levantar, lutar para ter um parceiro, lutar para fazer a faculdade, lutar para se formar, para crescer. E a agressividade negativa é aquela contra você mesma, a autoagressão, e a heteroagressão, é a agressão no outro, né? E o bullying, eu acho que classifica aí dentro, né, dessa agressão contra o outro, é usar o outro ali como objeto para sua satisfação, para deboche, para se divertir. E eu acho isso horrível, né? Realmente, existem diversos tipos de violência, e o bullying, ele vem entrando como um fenômeno social, onde as pessoas ali envolvidas estão com comportamentos e atitudes contra o outro, ou um grupo de pessoas contra outro grupo de pessoas. E aí, ali eles praticam, né, várias coisas que são agressivas, realmente. A gente tem muito ali uma relação de poder, né, de alguém que se sente no poder, e ele quer tratar o outro, né, de forma negativa, realmente um comportamento ali hostil, agressivo, e é uma relação assim persistente. Então, se uma pessoa está em determinado local e ela sente ali que tem, né, um poderzinho assim por dentro, e ele percebe e vê uma oportunidade ali, não sei nem o nome certo, não seria oportunidade, mas vê ali aquela situação dele poder se mostrar ali como alguém que manda, como, né, o dono do pedaço. Infelizmente ele vai estar tendo essas atitudes de menosprezar o outro, né? De humilhar o outro. Eu vejo também, amigos, e aí, Vanessa, que o dominador, né? Aquele que quer ter o poder, que quer subjugar o outro, ele muitas vezes faz isso porque lá no fundo ele se sente impotente, né? Então, por ser um impotente, ele quer mostrar sua força, ele quer mostrar sua autoridade, ele quer mostrar seu poder, forçando, fazendo algo verbal ou físico, né? Eu já atendi no consultório pessoas que
praticaram bullying, né? Elas não foram vítimas, né? Vítimas também, mas eu já atendi também pessoas que eles eram o agressivo e realmente a gente percebe atendendo no consultório que eles, na verdade, se sentem inferiores. E aquela pessoa incomoda de alguma forma, né? Não é culpa da vítima, vejam bem, não é culpa, mas de alguma forma a vítima, ela mexe com algo no indivíduo, né, nesse abusador, e aí ele se sente ameaçado inconscientemente ou conscientemente, e aí ele quer submeter o outro, humilhar o outro, para que ele seja superior, ou na força, ou no poder, né, ou até cognitivo também, né, que existe o bullying também. Né, nessa área. A gente tem então essa relação de dominância e submissão. A gente consegue perceber algumas características, né, dessa prática do bullying, né? A questão de você tem a pessoa que está ali praticando esse tipo de violência, ela tem a intenção de causar dano. Então ela tem a intenção de mostrar que o outro tem um defeito ou menosprezar o outro. Então ela tem essa intenção, não faz às vezes por sem querer querendo. Ah, foi sem querer querendo que eu comentei isso, que eu falei isso, que eu acabei dando um beliscão ali, não. Então existe, né? Então existe, assim, às vezes com os amigos a gente faz uma brincadeirinha, né? E fala assim, isso eu não sei o quê. E fala, né? Algumas palavras que, dependendo do jeito como você fala, a intensidade, a frequência, isso pode ser um bullying ou não, né? O importante é você observar a reação do outro, né? Uma vez eu estava numa escola, né? Não sei, de repente a pessoa está até assistindo aí, né? Mas eu estava na escola, na época eu estava ajudando ali na orientação, e uma menina linda, linda, ela chegou super chateada. Pro, eu tô muito chateada, me ofenderam. Eu falei, o que aconteceu? As minhas amigas me chamaram de Barbie. Aí eu olhei assim pra ela e fiquei pensando, nossa, eu queria ser chamada de Barbie. Mas assim, ela não falou com carinho, ela falou assim, sua Barbie, né? Você é um... Assim, o tom de voz dela era pejorativo. Então, assim, isso, quando ocorre uma vez, ou dependendo de como é ali a situação, é muito difícil, gente. Nós estamos aqui num fio delicado aqui a nossa palestra, né? Sim. Porque as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar, não, você, ao falar aí, você já está sendo preconceituosa, não sei o quê. Mas, às vezes, os amigos se tratam de um jeito, assim, meio debochado, né? Assim, e não é bullying. O outro não vê isso como um bullying, né? Não. Mas, dependendo de como é feito, a intensidade, a frequência, se é para humilhar o outro, aí sim, já é. Sim. Aí, além desse causar o dano ali pro outro, é normalmente algo recorrente, né? Porque a gente ouve muito dizer que o bullying acontece ali na escola e tudo mais, enquanto estudantes. E você vai pra aula todo dia. Claro que a gente tá numa pandemia, mas você vai à escola todos os dias. Então, ali é algo constante que pode estar acontecendo com você. E então existe esse desequilíbrio aí da força, né, de quem acha que tá ali como dominante ali da situação. E a vítima, né, que se sente ali humilhada, ofendida ali por conta dessa agressão que ocorre ali com essa pessoa. Então, na verdade, o bullying é uma ação de alguém que se sente impotente para humilhar, ofender, magoar, submeter o outro, né? E isso pode ser, para se caracterizar como bullying, né? Tem que ser frequente e recorrente, tem que incomodar o outro, é lógico, né? Porque se eu tenho uma pessoa e eu chamo ela carinhosamente de uma coisa, mesmo que aparentemente isolado a palavra seja ofensiva, mas tem um contexto tem um ali, contexto, né? Pra né? gente analisar, assim. Lá em casa eu chamo a minha filha a gente chamava, né, quando ela era menor, de piolinho, né? Porque ela era pequenininha, então a gente, vem cá meu piolinho. Quer dizer, não é um bullying, né? Não é uma ofensa, mas de repente fora do contexto poderia ser, entendem? Então, assim, é algo importante para a gente avaliar, né? Para a gente avaliar, principalmente porque acontece mais com crianças e adolescentes, e eles ainda estão no processo de formação de caráter, de personalidade, e isso pode interferir muito na autoimagem dessa pessoa, né? Em como ela se vê no ambiente, né? Com certeza. E como acontece, né? Nós já demos vários exemplos aqui, falamos de várias formas, mas o bullying ele pode acontecer de forma visível, você vê o outro ali
às vezes xingando, dizendo um palavrão, menosprezando o outro de forma verbal. Às vezes você vê uma agressão, mas às vezes parece que aquilo ali fica encoberto, né? Às vezes só um olhar ali, a pessoa já tá sendo ali um pouco intimidada. E dependendo ali da situação, a gente consegue identificar quem é o agressor. Mas não é sempre que a gente consegue também. Então, o bullying pode ser verbal, Sim. pode ser físico, né? E até psicológico, né? Com certeza. Com palavras, algumas, e inclusive tem o que a gente chama hoje em dia, né, que tá muito na moda, é o cyberbullying. Ah, sim. A gente vai falar aqui um pouquinho, né? Então, a gente tem a questão de física, né? O bullying da violência de forma física. Então, é algo claro, né? Mas a gente precisa falar aqui também. Então, soco, pontapé, dar um beliscão, puxar o cabelo, bater de alguma forma, né? Isso é a violência, né? O bullying demonstrado de forma física, mas a gente também tem também a forma verbal. Então, é como nós temos falado, né? Inclui você insultar o outro, você ameaça, você provoca, né? Xinga, de uma voz autoritária, você diz palavrão, várias coisas direcionadas a alguém, e isso também pode ser considerado um bullying aí de forma verbal. Então, assim, resumindo, né? É usar o outro como objeto, sem autorização dele, né? Quer dizer, se aproveitar do outro como objeto para o seu prazer, para a sua diversão, né? Então, normalmente, o abusador, né? Aquele que pratica o bullying, ele se diverte, né? Ele se diverte em ver o sofrimento, o constrangimento, o desconforto do outro. E quanto mais o outro fica constrangido e incomodado, mais ele, digamos assim, se apodera, né? Mais ele cresce diante ali da situação e tenta oprimir ainda mais o outro. Interessante, Vanessa. Sim. E triste, né? Sim, e isso acontece quando a gente percebe que às vezes o outro aí às vezes não agride, né, de forma física, mas de forma verbal, e a gente acaba tendo ali uma violência psicológica, uma violência emocional, porque quando a pessoa sofre isso, pode ser que ela demonstre ali, ela aparenta estar tudo bem, mas lá nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, ela foi machucada, só que ela não pode ou não quer demonstrar ali naquele momento, mas por dentro ela acaba sofrendo aí, sendo humilhada, né, excluída da sociedade, né, várias outras coisas acabam acontecendo ali e ela pensa que a culpa é dela, né, por conta dos prejuízos, das coisas que ela tem, da forma como ela vive também. A gente tem também a violência que acaba sendo violência sexual, então a gente tem ali o assédio sexual, desrespeito com o corpo do outro, né, seja de forma física ou verbal, né, a gente conhece aquelas famosas cantadas, então é como a Dilma falou. Se a pessoa não se sente confortável, né, se ela demonstra ali um desconforto sobre aquela situação que ela está passando, né, seja um toque, seja uma palavra, se ela está ali sofrendo com isso, provavelmente é um tipo de violência, né? Então, assim, o bullying, ele pode ser também sexual. Isto é, às vezes a pessoa tem um jeito diferente, né? Ele tem uma forma de falar, ele tem uma expressão corporal que incomoda o abusador, né? E aí o abusador pega aquilo e fica ofendendo, magoando. Pode ser até um jeito sexual de ser também, né? Uma opção sexual, uma forma de agir sexualmente. Às vezes o corpo também, né? O indivíduo às vezes tem uma dificuldade física, né? Às vezes ele tem, né? Às vezes ele manca, ele tem, sei lá, ele é portador de alguma necessidade e aí o abusador vai lá e fica falando e ofendendo e humilhando a pessoa dessa forma, né? Usando aí, que pena, né? Sim, é muito triste. Usar o poder, a força, né? Parece negativo, né? A gente tá falando desse assunto, mas é importante que isso fique claro, né? Porque às vezes a gente nem percebe que isso acontece. E olha só, as formas que a gente tem como acontece, né? A gente tem bullying sexual, psicológico, físico, verbal. E como eu acrescentei aqui agora há pouco, a gente tem o cyberbullying. O que é isso, Vanessa? São as atitudes, né, que as pessoas estão ali tendo, que vão acabar denegrindo a imagem do outro, com comentários ofensivos, com perseguição, qualquer forma de ridicularização do outro, fazendo esses comentários, essas atitudes negativas e depreciativas, só que no mundo virtual, na internet, nas suas redes sociais.
Então, isso também é uma forma de violência e a gente precisa ficar atento a isso. E agora que a gente transita, né, pelas redes sociais frequentemente, praticamente todos os dias, várias horas do dia, em diversos momentos do dia, então esses meninos, né, esses adolescentes, essas crianças ou jovens, às vezes pegam essa informação, essa oportunidade, né, esse ponto sensível do outro, né, da vítima, e aí joga na rede social. Pode ser uma foto, Sim. né, pode ser palavras pejorativas, comentários depreciativos na questão da moral da pessoa, né? E aí os outros, a galera, né, aquele grupo, porque sempre o abusador tem um apoio, né? Tem a torcida dele, né? Que a gente devia falar um pouquinho sobre isso também. Né? Então, assim, essa torcida fica, né? E aí põe mais lenha na fogueira, né? Gasolina, né? Na fogueira, e fica ali torcendo e apoiando esse abusador e disseminando essas informações. Então, assim, não é legal, né? Não é, digamos assim, humano, não é de Deus fazer isso, humilhar o outro nas redes sociais, porque isso vai se espalhar, perde o controle, né? Sim. É bem ruim mesmo. E você falou da questão de ter esse apoio, né, do agressor. E é interessante que a gente vai falar agora dos 3 personagens. Então, a gente tem o bullying. Então, quais são os personagens que nós temos? Nós temos aí as vítimas, que são os mais afetados ali. São as pessoas que sofrem a violência de qualquer forma que nós temos falado aqui. De forma direta, né, ou às vezes indireta. Então, se um grupo está denegrindo outro grupo, mas denigre uma pessoa específica, aquelas pessoas que estão ali ao redor desse outro grupo, ela também vai se sentir ofendida. Então, normalmente, o agressor, que é o segundo personagem aí, ele vai acabar discutindo ali com o outro, vai denegrir a imagem dele, porque ele tem uma coisa de diferente, porque é alguém novo, né? Tem uma cultura diferente, veio de um lugar diferente. Fala de um jeito, anda de um jeito, tem algumas características que são diferentes da dele, e ele acaba ali caçoando disso, né, humilhando o outro por conta disso. Então, às vezes é um preconceito velado aí que a gente tem na nossa cultura mesmo, né, a dificuldade que a gente tem em aceitar o outro, aceitar a condição do outro, enfim. Eu vejo assim, a vítima do bullying, normalmente ela é diferente em alguma coisa. E o agressor, ele tem dificuldade de aceitar o diferente, né? Ele não lida bem com esse diferente. E aí ele acaba usando essa diferença como a dele sendo melhor do que a diferença do outro, o fato do outro ser diferente. Então veio, sei lá, de outra região do país, tem um sotaque diferente, ou até situação socioeconômica também, né, um jeito, ou até dificuldades acadêmicas, né, que é muito comum isso, como o bullying ocorre muito no ambiente escolar, às vezes lê mal ou gagueja, ou tem ali uma dificuldade de compreensão de alguma coisa, e aí os colegas, né, entre aspas, que não são colegas, né, usa isso para humilhar, para ofender, para machucar, né? Sem dúvida. Então a vítima sofre muito, gente, e isso pode gerar transtornos gravíssimos para o resto da vida, né? Isso vai criar cicatrizes nessa vítima. Ela pode desenvolver uma ansiedade, ela pode desenvolver uma depressão, ela pode desenvolver um pânico, ela pode desenvolver transtornos alimentares, ela pode desenvolver a toque, né? Quer dizer, debaixo do guarda-chuva da ansiedade, várias doenças ela pode desenvolver ali, naquele momento, ou isso ficar como um leão adormecido e surgir na idade mais adulta, né? Isso é terrível. Sim. Quem é o outro personagem? Nós temos, então, os agressores, Os né? agressores. Não tem muito o que falar, porque a gente já está comentando aqui. Mas são essas pessoas realmente que praticam esse tipo de violência contra o outro, denigrindo a imagem dele, falando mal dele, humilhando, né? De todas essas formas. E também a gente tem um outro personagem, porque a gente pensa, vítima e agressor. Como que a gente vai pensar em outro personagem? Tá, mas antes de falar do outro, deixa eu só falar um detalhe aqui do agressor. O agressor, né, que eu já disse aí no início, que ele, na verdade, ele se sente impotente, né, e fraco. Por isso que ele tem que tripudiar
né, em cima do outro. Ele tem que humilhar o outro para ele se sobressair nessa relação, ali no contexto escolar, onde for. Então, assim, ele tem que fazer isso para que ele seja exaltado e o outro humilhado, né, nesse sentido. E esse agressor, muitas vezes, ele é vítima também. Ah, sim, com certeza. Muitas vezes, ele foi vítima de bullying. Ele é uma vítima de violência doméstica. Às vezes ele sofre a violência doméstica em casa, ele fica com muita raiva, porque ele se sente impotente em casa, porque em casa ele é menor, digamos assim, né? Em força, em poder, em condições. E aí ele vai para a escola e ele acha alguém menor do que ele, entre aspas, na visão dele, na percepção dele. E aí ele humilha o outro, usa o outro como objeto, como uma forma de reproduzir aquilo que ele sofreu em casa e de se vingar, entre aspas, né? Então, isso é muito preocupante. Quando você vê uma pessoa que pratica o bullying constantemente, é importante analisar essa pessoa. Chamar para conversar, se aproximar. Você que é professor, você que é pai, né, cuidador, né, você que trabalha em alguma comunidade religiosa, em algum clube, né, desbravador, né, aventureiros. Então, assim, se você está nesse ambiente onde tem muitos jovens, você precisa ficar atento para o agressor. Não é só a vítima que precisa de ajuda, o agressor também. E a gente fica muito conduído e acolhedor com a vítima. E tem que ser, sim, com certeza. Mas o agressor, ele também precisa ser tratado. Se ele não for tratado, ele vai continuar sendo agressor. Exatamente. E ele vai usar o bullying quando ele é, sei lá, juvenil, adolescente. Mas quando ele se tornar um jovem, ele pode ser um agressor mesmo e cometer um crime. Sim, existem várias consequências aí que a gente não consegue prever como vai ser. Realmente, essa questão é importante porque o ambiente onde esse agressor ele está é onde ele vai sentir ali qual que é o poder e a dominância que ele tem. Então, se ele está em um ambiente que ele se sente como vítima, ele pode retratar isso em um ambiente que ele agressou, repetindo aí esses comportamentos. Por isso que a gente diz que é um fenômeno social, não acontece só... Se fosse só na escola, seria um fenômeno escolar. Mas acontece em toda a sociedade, a gente vê que isso perdura, né? Com certeza, em vários ambientes. Então, assim, os dois precisam de um olhar, né? Digamos assim, não é um olhar, não é que você vai, digamos, fazer aceitar esse comportamento do agressor, mas assim, um olhar acolhedor no sentido de acolher ele, no sentido de ouvir, de saber o que motiva ele a fazer aquilo, o que no outro incomoda ele, por que o diferente do outro deixa ele tão incomodado, por que ele tem que mostrar força e poder diante do outro, sendo que ele pode conquistar a atenção, o amor, o respeito dos colegas de outra forma, não humilhando um outro colega, né? Sim, essa não é a forma correta, né, de você se relacionar ali com o próximo. Quem é o terceiro, então? Então, temos então, né, os espectadores. As pessoas que ficam ali, eles não agridem, mas também não são vítimas. A torcida, né? Eles não interferem, normalmente não interferem ali, nem pra aumentar, nem pra diminuir a violência, mas por vezes se encontram numa posição assim mais neutra. Mas nem sei dizer, né? Será que realmente é neutro? Porque assim, quando a gente fala em público e o público tá, nossa, né? O público não tá falando, mas ele estimula, né? Ele dá força. Só o fato de assistir o bullying, isso já tem uma conotação assim de testemunha, né? Sim. Digamos assim, né? Ele é uma testemunha passiva, mas omissa, né? De certa forma, né? Sim. Então, e às vezes o agressor usa isso, né, Vanessa, para ele também mostrar a força dele. Olha do que eu sou capaz, presta atenção. Se você não me obedecer, você será o próximo. Então ele usa o espectador também para mostrar a força dele e de forma, digamos assim, no futuro, né, ele já cria possíveis vítimas e deixa o medo instaurado no coração dos espectadores. Mas ser um espectador de bullying, de certa forma, é você estar ali consentindo, né? Tem aquele ditado que diz: quem cala consente. Então, se você vê uma situação ali de violência e você permanece calado, né?
É claro que, como você falou, tem a questão do medo ali. Então, eu vou ficar quietinho na minha, porque o que ele tá fazendo com essa vítima, ele pode fazer comigo depois. Mas isso não é o correto a fazer. A gente precisa pedir ajuda. Então, pedir ajuda para quem? Né? Então, isso aqui é importante, não sei se você ia falar disso, A gente pode falar agora. Mas eu acho que é importante, assim, se você é um espectador, se você está vendo a violência, não só o bullying, né? Mas a violência doméstica, a violência contra a mulher, né? Se você está presenciando de alguma forma alguém usar o outro como objeto para se divertir, para o seu prazer, seja sexual ou não, é importante que você erga a voz, né? Quebre o silêncio, né? Sim. Erga a voz em defesa dessa vítima, porque a Bíblia fala isso, né? A Bíblia diz que a gente deve proteger aqueles que estão os menos favorecidos, aqueles que são mais desafortunados do que você em várias situações, não é a financeira, né? Às vezes é uma criança, ela não tem condições de denunciar, ela não consegue sair de casa, mas se você ouve, você vê algum possível, você pode fazer uma denúncia anônima, né? Sim. A sociedade permite isso, você tem várias, eu vou colocar aí nos comentários para vocês, as diversas formas que você pode fazer uma denúncia. Né? Então, assim, você presenciou alguma coisa, se você é criança ou adolescente, você deve ir até uma autoridade, alguém que você respeita, um adulto que você considera e diga para ele o que está acontecendo. Se você é a vítima, você também precisa fazer algo, porque às vezes a vítima, o abusador fala, se você contar para alguém vai ser pior, você vai apanhar, vou te machucar mais, vou te socar mais, você vai ver, e aí a vítima fica com medo, porque ele doeu, sofreu nele, então ele fica com medo de denunciar. Mas olha, lembre-se, se você é vítima, você precisa acreditar que alguém maior do que você, no sentido de ter condições, não estando envolvido ali naquela situação, pode ajudar. Acredite, seu pai, sua mãe, professor, monitor de escola, né? Ou um parente, né? Uma mãe, um tio, uma avó, alguém que você confia ali e fale para ele, conte o que está acontecendo e o adulto vai ser responsável dessa informação e vai buscar ajuda. Sim. Dentro desse fenômeno do bullying, muitas vezes ele está tão imergido no nosso contexto que a gente acaba nem percebendo que aquela atitude pode ser chamada de bullying. Então, muita gente fala que não acontece. Inclusive, tem uma pesquisa onde adolescentes relatam isso. Olha, isso aqui não acontece, não. Isso aqui é só uma brincadeira. Mas todo mundo faz isso. A gente arruma aí várias desculpas. Mas foi só uma piada, né? E isso não machuca ninguém. Ou então, eles falam, né? Se isso acontece com você é porque tem alguma razão. É o que a gente falou na questão do outro ser diferente. Então, existem várias coisas ali que estão acomodadas, atreladas a esse comportamento que os próprios adolescentes dizem ser normal. Mas se desrespeita alguém, isso não pode mais acontecer. Então, nós não podemos aceitar ser tratados de forma desrespeitosa. É claro que, como você falou, né, tem aqueles amigos que são mais debochados, um conversa com o outro ali e tal, mas a partir do momento que você se sente desrespeitado, você precisa falar, você precisa impor ali um limite, falar, olha, isso aqui tá me machucando, eu não quero que isso aconteça novamente, né? Buscar ali um diálogo. Se isso não for resolver, a gente procura aí alguma outra autoridade, algum outro meio da gente diminuir toda essa violência, esse desrespeito. Isso é interessante, né? Eu vejo que às vezes essa violência, né, que acontece na escola, às vezes ela fica velada porque a vítima, ela se sente tão coagida, né? Sim. Tão oprimida, que ela tem medo, né? Ela acha que ninguém vai ouvir, que ninguém vai fazer nada por ela e que ela tem que ficar naquela situação. Não, você não precisa ficar nessa situação de objeto de alguém que está se divertindo às suas custas, né? Você tem tanto direito quanto ele de ser feliz e de ter liberdade, né? Com certeza. E é preciso ficar atento aos sinais, né, de como isso tem acontecido. Se você, como a gente falou, se você conhece alguém, então percebendo que essa pessoa está tendo essas atitudes, ou então está sofrendo, né, esse tipo de violência, a gente esclarecer tudo aqui. Inclusive, tem algumas consequências dessas coisas que podem acontecer. A gente já falou aqui da questão de você sofrer, de você se machucar, e
a violência, o bullying, ele pode acontecer de forma direta ou de forma indireta. Então, direta é quando a vítima recebe ali uma violência do agressor, das formas como nós falamos, né? Física, verbal, sexual, cyberbullying. Mas também de forma indireta, como é que eu explico? Um grupo de alunos de uma determinada sala, ou um grupo do trabalho, né? Porque isso não acontece só na escola, decide não andar mais com tal pessoa, no momento ali de um lanche, na hora de sair para comemorar um aniversário, acaba não chamando essa pessoa. Então, não é uma violência direta, porque até o momento ninguém tá falando, xingando, batendo, enfim. Mas é uma exclusão social ali que com certeza vai trazer consequências ali para essas pessoas. As pessoas, quando elas estão assim, com essas... sofrendo essas atitudes, né, do agressor, tem várias coisas que pode estar acontecendo. Crise de ansiedade, ela diminui a sua boa autoestima, pode chegar a desmaiar, várias coisas, né? Sim. Traumas que ficam para sempre. Pode dar, assim, as alergias, né? As famosas... Na verdade, tá em sofrimento, né? Tá em angústia. Tá com sofrimento mental mais do que ela pode suportar. E aí pode se tornar o trauma. Porque o que é o trauma, né? É algo do ambiente, do meio, maior do que você pode aguentar, né? Então, no caso, o bullying, ele é assim, né? E o indivíduo vai ficar marcado para sempre. Existe, assim, Vanessa, um jeito de você observar que normalmente a pessoa que sofre bullying, a criança, adolescente, ele se fecha, né? Ele tem uma tendência a se fechar, a ficar inseguro, ele pode chorar mais, ele pode voltar de diurese noturna, encoprese também. Então, assim, ele pode regredir, digamos, emocionalmente ou estagnar no desenvolvimento psíquico e emocional dele. Ele pode se tornar, assim, uma pessoa, até baixar o rendimento acadêmico, né? Com certeza. Ele pode diminuir, porque ele está tão angustiado, ele não consegue se concentrar no que o professor está falando, ou no seu trabalho. Então, assim, os prejuízos são em várias áreas, principalmente na área emocional, mas ele também pode sofrer prejuízos físicos, né? Desenvolver aí alguma patologia, algo, digamos assim, projetivo, né? Alguma doença né? Uma doença no corpo. Sim. Né? Existem consequências das consequências aí, né? O que a gente percebe. Inclusive, a gente pode voltar aqui no caso que a gente falou de como que apareceu esse nome, né? Bullying. As pessoas podem chegar a cometer suicídio por conta desses traumas vividos, dessas situações de violência, que a pessoa ali não conseguiu lidar ali naquele momento, mas que acabou aí achando que essa fosse a última saída, porque... eu sempre vou estudar naquela escola, então eu vou sempre estar em contato com essa pessoa que me faz mal. Nunca vou sair dali. E não existem outras alternativas. É preciso buscar ajuda. Às vezes a vítima, ela tem surtos de raiva, né? Ela fica guardando isso por muito tempo. E aí ela vai ficando com ódio. Ela fica com ódio, raiva do agressor. Fica com muita raiva dos espectadores. Né? E fica com muita raiva dos adultos que não perceberam, que não viram, que não impediram dela ser vítima. Então, assim, ela fica com raiva do mundo. E aí nós percebemos, Vanessa, a reação, assim, digamos assim, a loucura, né? O descontrole emocional que esses jovens podem ter. Então, ele sofre bullying durante muito tempo no período escolar, e aí, quando ele se torna um jovem, que ele tem mais recursos, que ele tem mais força física, ele pode investir de violência contra a sociedade, e ele não projeta naquela pessoa mais, ele pode projetar qualquer pessoa que tem relação, ou que para ele simboliza aquilo que ele sofreu. E ele também pode, a gente já viu muito na TV isso, é horrível, pegar uma arma, ir para a escola e atirar em todo mundo. Por quê? Sim. Isso aí, muitas vezes, essas pessoas foram vítimas de bullying naquela escola. Sim, a gente tem um caso aí que aconteceu em São Paulo, né? Realmente. Triste, preocupante. Então, assim, é de responsabilidade de todo adulto impedir que isso aconteça. Você viu o que está acontecendo, não despreze. Isso é bobeira, deixa pra lá. Ele falou isso, não tem nada a ver. Não, gente, tem que impedir que isso continue, tem que cortar esse ciclo. Sim. E também, eu não sei se você vai falar, Vanessa, mas precisa fortalecer essa vítima, né? Com certeza. Você vai falar?
pode comentar. Então, eu acho que a vítima, ela precisa ser apoderada, né? Ela tem que entender que ela precisa, alguém tem que prepará-la para sobreviver a essa situação. É claro, gente, eu quero que vocês entendam. Em nenhum momento estamos dizendo que a culpa é da vítima, dela sofrer bullying. Não é. Mas ela, como pessoa, se você tiver contato com essa pessoa, com essa criança, com esse adolescente, por exemplo, é seu filho, você precisa fazer alguma coisa e, além disso, precisa, digamos assim, dar força para ele. Ana Beatriz Barbosa, aquela psiquiatra brasileira, autora do Mentes Inquietas, né? E ela tem uma frase que ela diz: aquilo que não mata, fortalece. Então, assim, não é que sofrer bullying é bom, não. Mas o indivíduo que aprende a sobreviver a essa crise, esse conflito, essa situação social do bullying, esse fenômeno, então o que acontece com ele? Ele vai se tornar mais forte, porque ele resistiu, ele tem formas corretas e incorretas de reagir, né? Se ele assimilar isso de uma forma negativa, ele vai adoecer, aquilo que a gente já falou, mas se ele se fortalecer, digamos, alguém dizer para ele, não, ele tá falando isso, mas você é ótimo no esporte, você é ótimo nisso, então o entorno, né, a rede de apoio dessa vítima de bullying deve fortalecer aquilo que é bom na vítima, para que ela se sinta apoderada, para que ela veja que ela não se reduz àquilo que o agressor está falando, ela é mais do que aquilo e ele está cometendo um crime. Tá Exatamente. Fazendo algo errado. Ele tem que aprender a se defender ali naquela situação. E a gente fala isso não só para quem é vítima, mas para aquele agressor que é vítima em outro lugar. Então, ele tem que aprender a se defender ali nas situações, né? Impor respeito. É claro que você não vai deixar de ser vítima e passar a ser um agressor, porque você agora tá dizendo não, tá brigando com todo mundo. Não é isso. Mas colocar ali no seu lugar, vem a questão da autoestima, a questão de você ter o seu autoconhecimento, de saber quais são as suas habilidades, de reconhecer. A gente precisa sim buscar pessoas de confiança, né? Um adulto ali de confiança, um amigo da família, seu pai, sua mãe, né? Procurar ali essas pessoas para te ajudar. Mas é importante a gente ter esse autoconhecimento, de você entender quais são suas habilidades e que se o outro é alguém que às vezes não vai mudar nada na minha vida, ele me falar que eu tenho uma letra feia, que tá acontecendo isso comigo, vai mudar alguma coisa na minha vida? Se for alguém importante, pode ser que sim, alguém que te dê uma orientação. Mas se for alguém que você percebe tá só tentando me fazer mal, eu vou evitar, eu vou às vezes me afastar disso para poder não sofrer mais qualquer tipo de violência. Eu já atendi vítimas de bullying, né? Principalmente aí na capital, na Zona Norte, né? E eu me lembro que uma vez eu atendi uma pessoa, uma jovem, que ela havia sofrido, né? Ela já havia sofrido o bullying quando ela estava no Fundamental 2. Então, qual foi o meu trabalho com ela? Entre outras coisas, diversas coisas, foi por que aquilo te incomodou, né? Por que grudou? Porque o que acontece com os abusadores? Eles não abusam de qualquer um, né? Aquela pessoa que, digamos assim, se impõe ou tenta, ela não cola. Por quê? Porque ela tem, como lá no fundo ela é um fraco, impotente, ela vai para aquele que se coloca como vítima, ou que aceita ser vítima, né? Então ele vai atrás de alguém que cola aquilo que ele está falando. Então, se eu olho para ela e ela tem lindos cabelos cacheados, mas eu percebo que ela não gosta, então eu posso usar isso para te ofender. E se você é pai, mãe, irmão, avô, sei lá, ou até um profissional, e você está atendendo, por que o fato do cabelo ser cacheado te incomoda tanto? Né? O que acontece? Então, não estou dizendo que é errado, eu estou tratando com ela, por quê? Porque a vítima, ela precisa entender, né? Você é um tampinha, né? Falavam pra mim. Aí eu pensei, mas eu sou uma tampinha, eu tenho 1,53 m, eu sou muito pequenininha, quando eu era criança era menor ainda. Você é 4 olhos. Eu uso óculos mesmo. Então, assim, a partir do momento que a vítima, tá
tá certo, você realmente eu tenho um cabelinho cacheado, meu cabelo é cacheado. Então, assim, aí a pessoa perde a graça, né? É como se aquela ofensa, aquele jeito de machucar, perdeu a graça, porque não é verdade isso aí que você tá falando, né? Eu acho que você tá querendo me ofender com isso, esse jeito de você falar. Mas, realmente, eu sou pequena, realmente eu uso óculos e realmente meu cabelinho é cacheadinho. Não tem o que fazer. Acabou o deboche, né? A humilhação. Então, o que a gente precisa? Trabalhar com essas vítimas, né? Para que elas sintam que aquilo que incomoda ela pode não incomodar. Depende muito de como ela reage a essa situação. Sim. E, claro, pedir ajuda, porque isso não pode continuar acontecendo. É verdade. Bom, acho que a gente finaliza por aqui. Se você tiver alguma pergunta, né, algum questionamento, pode mandar aí pra gente, que a gente vai tentar responder tudo. E queria finalizar com um verso bíblico, que está lá em Colossenses 3, verso 15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, nós precisamos ter a paz de Cristo em nosso coração para que essa violência não venha de nós, né? E que a gente passe paz para as outras pessoas. Lembrando que todos fazemos parte do corpo de Cristo, membros de Cristo, isto é, somos irmãos, né? Sim. Então, se somos irmãos, nós vamos nos amar, né? E não ofender e machucar. Isso não é um comportamento cristão, né? Se você se diz cristão, então não pratique o bullying, né? Nenhum seguidor de Cristo ofende o outro, ao contrário, morre por ele, né? Sim, ama. Transmite paz. Que bom. Termina aí com a oração então pra gente. Vamos então finalizar com a oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti porque o Senhor é pacífico conosco. O Senhor não é um Deus de violência, mas um Deus de paz e de bondade. Pedimos que o Senhor nos ajude a tirar qualquer atitude de violência para com o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, algum familiar, alguém, mas também Senhor, abrir os nossos olhos para que se esse tipo de violência esteja acontecendo ao nosso redor, nós possamos, Senhor, identificar, agir, prevenir, atuar ali, Senhor, para que ninguém, Senhor, saia ferido emocionalmente ou de forma física, de qualquer outra forma, Senhor, essa violência não alcance as pessoas que estão passando por esses problemas. Nos ajude, Senhor, a cada dia, perdoe os nossos pecados, é o que eu lhe peço por Jesus. Amém. Então aí meu recadinho final, né? Primeiro agradecer a Vanessa, mais uma vez obrigada, a parceria tá boa, hein? Tá sim. Então agradeço a Vanessa aí, que, né, a psicóloga aqui, trabalha com a gente, né, está próxima a gente. Agradeço mais uma vez por dividir o seu conhecimento conosco. E também eu quero dar um recadinho para você que é cuidador, para você que é um adulto, não feche os olhos diante da violência, seja ela mais que para você é bobinha, pode ser que não seja para a vítima. E você que é vítima, você precisa quebrar o silêncio e pedir ajuda. Você que é o agressor, busque ajuda, você precisa. Esse não é um comportamento adequado. Manifeste a sua raiva, né, a sua agressividade, até a violência de outra forma, né? Manifesta essa agressividade de algo socialmente permitido. E você que é telespectador, né, do bullying, você não pode fechar os olhos a tudo isso. Você também precisa interferir em defesa do teu irmão, né, que precisa de ajuda. Que Deus te abençoe, cada dia, todo dia, até o último dia, até que ele volte. Um abraço, que Deus esteja com você e até a próxima segunda-feira.